Bom dia, amigos. Bom dia, amigos do CISO Advisor. Bom dia, amigos do Cyber Snapshots. Wilson, bom dia para você em Brasília. Wilson, estamos chegando no Cyber Snapshots número 19. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Estamos aqui em Brasília numa manhã relativamente fria, Pois é, mas agradável. estamos aqui também com o friozinho do Sudeste, aqui no estado de São Paulo. Wilson, temos notícias bem interessantes essa semana aqui. A sua seleção para essa semana começa aqui com uma notícia que diz o seguinte, que a Claro anunciou a organização de uma comunidade de CISOs. Eu olhei isso aqui e, pô, legal, interessante, está juntando gente aí, não sei como é que é a tua visão sobre essa nova comunidade. Mais uma? Será? Olha, Paulo, eu acho o seguinte, esse tipo de iniciativa, ela merece ser louvada. Eu acho muito legal, até que esse tema de segurança cibernética, ele é uma questão coletiva, tá? Nós temos aí uma discussão interessante, que é a boa e velha competição, que é a colaboração entre concorrentes. Iniciativa bem interessante, são empresas de peso, tem um parceiro muito interessante, que é a MIT Technology Review Brasil. Tem um prazo definido, são 12 meses, aí eu acho que, na minha avaliação, não é uma. Eu acho que não deve ser uma iniciativa temporária, mas um projeto mais perene. Agora, o que isso vai gerar no final? Eu prefiro aguardar os 12 meses. Tá? Gosto muito desse tipo de iniciativa, eu acho que segurança cibernética é um tema que esse arranjo coletivo funciona. A exemplo de uma Isaac, ele traz benefícios. Agora, vamos aguardar o que vai acontecer ao final desses 12 meses para nós podermos avaliar. Valeu a pena, não valeu a pena, foi mais uma iniciativa. Enfim, é isso. Parabéns, é claro. Parabéns também, concordo com você e faço votos que não fique só nos encontros, nos cafezinhos ou nos bate-papos e que evolua para alguma coisa bastante séria. Mas falar em coisa séria, Wilson, saiu, vamos dizer, um balanço, uma explicação razoável, ou será razoável, do que aconteceu com a Jaguar Land Rover lá no Reino Unido, que deu um prejuízo de 550 milhões de euros. E eles parece que tiveram que explicar isso para os acionistas. O problema é que essa explicação está meio complicada. Nós temos que entender que Jaguar e Land Rover são marcas icônicas no Reino Unido. Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, são marcas de excelência. Quando você fala numa marca dessa, o que vem à mente é algo de excelência. E eles estão tendo que explicar um incidente que aconteceu ano passado. Aí ele me coloca uma explicação que é meio complicada. Foi uma operação de ransomware avançado que explorou vulnerabilidades em sistemas legados. Primeiro, o que é ransomware avançado? Não diz. Isso aí é papo. Isso aí é coisa de marketing. Agora, vulnerabilidades em sistemas legados, o problema aqui não é ransomware avançado, não. É sistema defasado. Deve ter usado um ransomware normal em cima de um sistema defasado. Os argumentos estão construídos de uma maneira um pouco contraditória. Mas faz parte. Faz parte. Vamos dizer que eu fiquei pensando aqui o que seria necessário de tão avançado para um sistema legado. Esse é o problema. E tem mais um ponto interessante nessa notícia, que o senhor Kevin, que foi o pesquisador de segurança britânico, ele coloca no final, quase lá no rodapé, o seguinte: o pesquisador também sugeriu que a montadora, que não possuía seguro cibernético, pode estar tentando direcionar a investigação para obter cobertura por meio de outras apólices. Se eu somar tudo que tem aí, eu posso dizer para você o seguinte: a Jaguar Land Rover tinha uma postura de segurança
Vamos dizer que deixa a desejar. Deixando a desejar. Deixando a desejar. E agora tem que se explicar. Tem que se explicar. Vai ter que se explicar. É isso. Vamos ver como é que termina essa história. E ela já está durando bastante tempo. Eu não lembro que época foi isso. Acho que foi meio do ano passado. Já tem mais de um ano. Já tem quase um ano. Está batendo em um ano. Está batendo um ano. É. Mas tem outra história que também não terminou, ela está em andamento, Wilson, e é uma história com muito detalhe aqui, e ela começa com uma notícia que a gente deu essa semana, dizendo que o governo dos Estados Unidos, depois de bloquear o uso do Mythos da Anthropic, que é a plataforma, o modelo de linguagem mais recente, mais poderoso da Anthropic, flexibilizou as restrições. Paulo, na nossa pauta tem duas notícias, né, sobre essa questão da Anthropic. Exato. A primeira é que ela flexibiliza. E mais adiante tem uma outra notícia que ela libera o uso da Anthropic, o uso do modelo da Anthropic. O que essa confusão me mostra? O que eu posso extrair disso? Tem nada a ver com cibersegurança. Tem nada a ver com cibersegurança. Tem a ver com geopolítica. Tá? A mão do Estado é pesada. Tá? O governo americano, a meu juízo, ele enquadrou Anthropic e companhia, que é aquela comunidade que escreveu aquela carta que nós comentamos no último, enquadrou todo mundo e vai fazer como eu acho que tem que ser feito. Segura a onda, vai ser assim. A mão do Estado é pesada. E naquele país, quando nós falamos de segurança nacional, o tema segurança nacional, ele é colocado em uma prateleira que ele pretere todos os outros temas. Nós temos mais uma notícia no nosso programa de hoje, que vai tratar sobre isso, mas é como eles enxergam segurança nacional. Em nome da segurança nacional, outras considerações são colocadas de lado. Isso que nós temos que entender. Isso traz um reflexo muito para nós, um reflexo muito interessante para nós, Brasil, quando nós falamos de soberania, soberania de dados, nuvem soberana. Se o meu parceiro em nuvem soberana for uma empresa americana, ela não é tão soberana assim. Não é tão soberana assim. E isso é o que tem que ser entendido. Então, na hora que nós olhamos essa discussão toda, fecha, libera para um grupo, depois libera para todos. Isso foi um processo de enquadramento desta comunidade de Anthropic e seus parceiros pelo governo americano. É como eu enxergo isso. A notícia que está ligada a essa é a revogação das restrições, né? Exato. Foram revogadas. Então, revogou as restrições de exportação, o que dá a entender que parceiros americanos em outros países poderão utilizar esses modelos. A notícia... Estados Unidos vem a geopolítica no alvo aí, né? Na mosca. Exato. A notícia seguinte é essa: Estados Unidos revogam restrições a modelos de IA da Anthropic. E começou a liberar isso no dia 1º de julho. A decisão foi comunicada à Anthropic no dia 30 de junho. O que a gente não sabe é o que foi negociado. E nós nem vamos saber. Não. Não vamos saber. Pelo menos por enquanto. Aí, falando de Estado também, houve um grito lá na Europa dizendo que está corroído o acordo de transferência de dados entre Estados Unidos e Europa por conta de uma decisão da Suprema Corte americana. Exatamente. O que acontece é que tem um debate, houve uma decisão do presidente Trump de demitir uma líder de uma agência sem justa causa. Essa decisão foi questionada no judiciário, o judiciário deu o ganho de causa ao governo norte-americano, e nesse momento um senhor na União Europeia começou a fazer um barulho,
dizendo que essa decisão do judiciário americano ela contraria um acordo, uma tratativa que existe entre Estados Unidos e Europa sobre transferência de dados. Paulo, isso não é jurídico, isso é geopolítica. Não é tecnológico, isso é geopolítica. É pura geopolítica. É pura geopolítica. Tem um debate interno nos Estados Unidos sobre uma teoria do executivo unitário. Tem vários debates aí. Mas a questão é o seguinte: a mão do Estado é pesada. Se o governo norte-americano fez isso, ele está amparado por alguma lei. Ele não faz isso, o governo Trump não toma decisões ao arrepio de leis. Ele toma decisões apoiadas em leis. Se isso impacta o acordo entre Estados Unidos e União Europeia, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: é o mesmo gancho da última notícia. Esse acordo vale até o momento que não for alegada nenhuma questão de segurança nacional norte-americana. Quando for alegado, esse acordo vai por água abaixo. Eles vão fazer o que tiverem que fazer. Como enquadraram o Anthropic, tá? E se ele tiver que tomar decisões vinculadas ao argumento de segurança nacional, ele vai tomar. Esse acordo de União Europeia, Estados Unidos, é muito importante na Europa. É um argumento muito importante para o europeu. Exato. Não, nós temos um acordo, ele já foi, inclusive, o próprio Parlamento Europeu já justificou várias medidas apoiadas. Não, nós temos um acordo com os Estados Unidos. Agora, a real validade desse acordo, nós só vamos verificar quando ele for confrontado com uma questão de segurança nacional. A hora que os Estados Unidos puxa a questão de segurança nacional, infelizmente o acordo não vai ficar em primeiro lugar. Não. Naquele país, esse tema, ele pretere qualquer outro. Em nome da segurança nacional norte-americana, muita coisa já foi feita e continuará sendo. Tá? Como você comentou em outro momento, como se já se matou nas cruzadas em nome de Deus. Entendeu? Em nome de Deus, em nome da rainha, muita coisa já foi feita. Agora, em nome da segurança nacional, não se sustenta. E um ponto também interessante é o seguinte: por que isso é importante para o europeu, né? Aquele mercado americano, ele é o mercado mais desenvolvido do mundo. O europeu tinha que ter um argumento para a sua sociedade, para a sociedade europeia, de que existe uma tratativa, existe algo sólido em termos de privacidade e proteção de dados. Eles têm uma perspectiva diferente da perspectiva americana. São bem diferentes. É bem diferente. Vamos aguardar. Muito bem. Vamos voltar agora para um pouco da tecnologia, território da tecnologia aqui, porque tem uma pesquisa de uma empresa chamada LayerX, dizendo o seguinte, que os navegadores de IA, tem um monte de navegador de IA aí, que são sequestráveis para roubo de dados. O que acontece é o seguinte: ele, inclusive, descreve como é que é feito isso, né? Vamos deixar essa parte da técnica, da tática e do procedimento operacional de lado. Essa notícia ela me convida à seguinte reflexão: como eu vou controlar o uso da IA se ela já está integrada de forma nativa aos navegadores da internet? Isso é um problema. Eu me deparei com essa questão recentemente numa conversa com um amigo. Não, a instituição decidiu fechar todas as portas para a IA exercer um controle bem rigoroso. Tá bem. Como é que eu faço com o navegador da Google? Aí é fato. Como é que eu controlo isso? Sinceramente, eu não sei. E um outro ponto que essa notícia me deixou
preocupado é que ela foi divulgada, os provedores de inteligência artificial foram informados sobre isso, e o autor diz o seguinte: apenas um tomou providências. Um outro tentou tomar providências e não conseguiu. E os outros, e não são poucos, literalmente ignoraram o alerta, empurraram para baixo do tapete. Então, nós temos aqui um problema. E ele não vai acabar agora. Não vai acabar agora. Vamos ver como é que isso vai ser contornado, como é que isso vai ser controlado. Essa questão de navegador na internet com inteligência artificial nativa já está na pauta. Já está na pauta. É uma pauta de governança corporativa. A IA está trazendo para essas situações, parece aqueles balões de desenho animado que o balão começa a furar, o cara tampa um furo de um lado, aparece um furo do outro, e a gente, parece que quem está enxergando isso aqui é uma vice-governadora do Banco da Inglaterra, chamada Sarah Breeden, que disse o seguinte: os bancos centrais têm que se mexer porque esse negócio de IA está furando tudo. Essa é uma notícia bastante interessante, e eu vou trazer isso para a nossa realidade. O nosso próprio Banco Central, o Banco Central Brasileiro, Banco Central do Brasil, ele implantou no final do ano passado, após aquele movimento, aquele incidente com o Pix, uma série de normativos muito rigorosos, muito pesados. Isso já está em vigor no Brasil. Tá? O último deles era para ter entrado em vigor no final de março. Então, ele lista 14 pontos relevantes, depois faz algumas observações sobre prestadores de serviço, prestadores de serviço de tecnologia da informação, inclusive passa a exigir seguro cibernético dos PSTIs. Então, é um pacote grande, bem robusto. Então, nós já estamos atentos a essa questão que foi alertada pela senhora Sara. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: se eu imponho uma norma, eu tenho que fiscalizar o cumprimento dessa norma. Sim, senhor. Senão ela cai em descrédito. Agora, após a imposição da norma, nós temos uma segunda fase, que é a fiscalização dessa norma, que não para. É ciclo de 24 horas, 7 dias por semana. Isso não para. Então, vamos ver como é que as nossas empresas estão hoje em termos dessas medidas do Banco Central. Eu acho que é uma conversa que nós temos que fazer uma aferição. A norma já está em vigor. Como é que as empresas estão se adequando? Já se adequaram? O que eu posso dizer para vocês? Normalmente, uma norma, um framework de segurança, não uma simples, mas um framework de segurança, como o NIST, como a própria NIS2, ela demanda tempo e demanda investimento para se adequar. Demora. Tá? Agora, essas normas mais simples, que, sinceramente, de simples não tem nada. Tá? São normas mais curtas, mas de simples não tem nada. Aqueles 14 pontos que o Banco Central colocou na pauta são vigorosos, densos para se implementar. Vai exigir investimento. Portanto, tempo. Muito bem. Acho que a última notícia selecionada para a edição de hoje, Wilson, é assim, vou dizer que eu achei curioso, porque a notícia diz que a defesa do Japão, pessoal de defesa, forças de autodefesa, eu imagino que seja a defesa civil deles. Não é, são os militares. Não. Usou drives USB com vírus chinês. Falar um pouquinho sobre o Japão. O Japão ele não tem exército, marinha e força aérea. Eles não chamam... Eles têm, mas eles não chamam dessa forma. Eles chamam de Forças de Defesa do Japão,
Aí, componente terrestre da Força de Defesa do Japão, componente naval da Força de Defesa do Japão, componente aeroespacial da Força de Defesa do Japão. Isso é herança do pós-Segunda Guerra Mundial. Isso veio após a Segunda Guerra Mundial, tá? Essa denominação, e eles mantêm essa denominação. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é um senhor, embora não tenha o nome, essas forças de autodefesa do Japão, elas são barra pesada, são muito bem qualificadas. Eu trabalhei com eles. Eu trabalhei com a força, com o componente terrestre deles. Olha, é um exército de primeira linha. Só para tirar essa dúvida, né? Não tem o nome, mas é um exército de primeira linha, é uma marinha de primeira linha e é uma força aérea de primeiríssima linha. Opera F-15, opera F-16, opera helicóptero Apache, opera tanques muito sofisticados, navios muito sofisticados. Não tem nada fraquinho por ali, não. Não tem nada. O nome, não se iluda com o nome. Pois bem, o que acontece? Em um evento onde eles foram chamados para atender uma calamidade pública, um incidente, um terremoto, eles receberam um pacote de pendrives fornecido pela prefeitura da cidade onde eles estavam operando, e esses pendrives estavam contaminados. O que a investigação mostrou? Primeiro, ela mostrou onde houve essa contaminação, em que momento. Então, foi no atendimento a uma calamidade pública. Normalmente, numa calamidade pública, num incidente dessa natureza, você está muito preocupado em atender a população, restaurar serviços essenciais. Então, isso acontece. Isso acontece. Baixou-se a guarda ali, né? Baixou-se a guarda, aquela confusão. Acontece. Esse acervo de pendrives foi incorporado. E a investigação também mostrou que não existia na prefeitura que cedeu o pendrive nenhum registro de compra desses pendrives. Curioso. Foi exatamente uma ação que aconteceu ali, foi uma ação irregular, uma ação especial de trazer esse material, entregar esse material num contexto de incidente muito bem bolado. Foi uma ação muito bem montada, em um contexto de incidente, entregou esse material, distribui para todo mundo. Distribuiu e deu o problema que deu. Tá. Paulo, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que vale a pena nós fazermos um comentário. Não sei se vocês vão vão lembrar, que quando houve a visita do presidente Trump à China, após a visita, os presentes que foram distribuídos para a delegação americana foram descartados. Os presentes que os chineses deram para a delegação americana foram descartados. Esse é o procedimento padrão. Esse é o procedimento padrão. Quem trabalha nessa área de como é que eu posso te dizer? De segurança internacionais, de cooperação militar. O procedimento padrão é esse, que esse tipo de artifício, esse tipo de ativo, ele é utilizado para você colocar coisa do outro lado. Então, a delegação americana descartou todos os presentes que foram oferecidos. Não posso dizer todos, mas, inclusive, tinha uma foto mostrando o descarte. Então, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com isso. O famoso presente de grego, né? O famoso cavalo de Troia. Literalmente, um bom cavalo de Troia. É isso. Tá bom? Wilson, com essa notícia, nós encerramos aqui o nosso Cyber Snapshot de hoje. Eu queria dizer a quem não está assistindo que neste Cyber Snapshot, o que nós fazemos aqui, o Wilson e eu,
é interpretar o que de verdade está acontecendo por trás das notícias. As notícias dizem uma coisa. E o que a gente faz aqui, não é isso, Wilson? É interpretar, é mostrar o que está por trás dessa notícia, que às vezes não tem nem tecnologia, nem código, nem IA, nem nada disso. A ideia é trazer uma interpretação, trazer uma outra perspectiva sobre uma notícia tecnológica. A ideia é essa. Tá? Porque tudo está integrado. Exatamente. Tudo está integrado. É isso aí. Então, Wilson, vamos nos despedindo aqui de quem nos está assistindo e voltamos exatamente daqui uma semana, na próxima segunda-feira, que será dia 15 de julho, com o Snapshot número 20. Perfeito, Paulo. E vamos aproveitar para torcer hoje, hein? Vamos torcer para o Brasil. Obrigado, Wilson. Bom dia, pessoal. Até mais, pessoal.